Sakamoto continua aqui conosco. A gente vai falar agora sobre os senadores que fazem parte da CPI da manipulação de jogos. Eles tiveram nessa semana uma reunião secreta de aproximadamente 2 horas com esse que aparece aí no seu vídeo, John Textor, dono da SAF Botafogo. O dirigente foi a Brasília para prestar depoimento e apresentar os relatórios da Good Game, que ele diz embasar acusações de manipulação nas partidas do Campeonato Brasileiro. No fim do encontro, a CPI considerou que existem indícios, mas não quis tratar o material de Textor como provas. Nosso site abre aqui para a gente, tem uma reportagem que eu estou clicando aqui agora para trazer uma atualização. Áudio de Textor que ele usa como prova é de ex-árbitro da 4ª Divisão do Rio de Janeiro. Reportagem do Igor Siqueira, o áudio revelado pelo dono da SAF Botafogo à CPI da manipulação, é atribuído pelo dirigente e por senadores a um ex-árbitro que atuou nas divisões de acesso do Carioca. O conteúdo aponta uma suposta corrupção em jogos do estadual. A gravação é creditada a Glauber do Amaral Cunha, que se tornou alvo de um requerimento para depor na CPI. Glauber atuou até 2022 e apitou os jogos da Série B2 e C, que são 4ª e 5ª divisões do Carioca. Ele também já apitou em outras competições de base. O requerimento a respeito de Glauber foi aceito ontem. Hoje, Portinho, o senador, confirmou que a gravação é atribuída a Glauber. O áudio foi levado por Textor à CPI na segunda-feira, dia que ele participou. Você está vendo aí a imagem dele. Portanto, está feita a convocação para que o árbitro também participe da CPI. Vamos chamar então o presidente da comissão, o senador Jorge Cachuru, está conosco, além do Sakamoto, o PVC, Paulo Vinícius Coelho, nosso colega do UOL Esporte está aqui conosco. Sejam bem-vindos, prazer recebê-los, boa tarde. Senador, dá para confiar na palavra do Textor, Tem muitos dirigentes, imprensa brasileira, colocando suspeitas sobre essas acusações do Textor. Indícios e não provas, o senhor disse na segunda-feira. Que indícios são esses, senador? Boa tarde. Bom, boa tarde, Deus e saúde a todos e todas do mundo inteiro que nos acompanham pelo UOL News, em função da credibilidade do veículo. E primeiro um abraço especial, além do desejo de Deus e saúde a todos os seus familiares e amigos, desse tripé de talentos que tem o programa, Saudades, há muito tempo não falo com o PVC, trabalhamos juntos na ESPN Brasil, e não só talento, como principalmente credibilidade que vocês têm. Obrigado. Bom, primeiro é o seguinte, eu até tenho aqui uma chance única, ao vivo, de poder me dirigir. Desculpem, às vezes a visão, eu tenho que fechar o olho porque estou com um problema de retina, estou com apenas 3% de visão, e não dá para ficar com o olho aberto toda hora, porque arde muito, me perdoe. Primeiro é o seguinte, todos sabem do respeito que eu tenho, que é eterno, que nada manchará, o amor e a gratidão que eu tenho por Juca Kfouri e sua família. Juca, que é um jornalista consagrado para mim, ele e João Saldanha, os 2 maiores pais que eu tive na imprensa brasileira, e o orgulho de trabalhar com os 2, de trabalhar lado a lado. Em televisão, em rádio, em tudo. Em jornalismo, na Folha de São Paulo, que eu fui colunista prazerosamente por 3 anos e tal. Então, eu sempre respeito as críticas do Juca. E aí eu só queria fazer rapidamente aqui uma observação. Juca, eu te amo e nunca vou deixar de te amar. Só tenha certeza que eu, Cajuru, que você conheceu bem, eu fazia parte do seio da sua família, da Ledinha, dos seus filhos, da sua amada filha Camilinha, eu não mudei, Juca. Eu tenho o pé atrás com tudo, Juca. Eu não ponho a mão no fogo por ninguém. Portanto, o Textor, ele não é o santo que se apresenta. Daqui a pouco nós poderemos ter a certeza que ele é um santo do pau oco, expressão inclusive usada por você, Juca Kfouri. De repente, como é que chama aquele cara mesmo do Twitter, que eu odeio? Musk. Musk. Aquele tal de Musk. Que eu tenho nojo dele, aquele dono do Twitter. Pode me tirar do seu Twitter, porque eu não estou nem um pouquinho preocupado com você. Fico preocupado com os meus seguidores, mas eu tenho outras redes. Então, evidente que eu não estou crendo tudo que ele nos apresentou, gente. Agora, tem fatos que eu não posso, como jornalista, e nem o Juca, se estivesse no meu lugar, iria ignorar. Então, nós temos uma gravação
que eu ouvi que ele botou na minha mão o telefone do árbitro dizendo, aos 16 minutos do primeiro tempo, um agarra-agarra, eu inventei um pênalti, porque eu prometi isso para quem me ofereceu a propina. Depois tiveram vários outros agarras-agarras, com pênaltis claríssimos, e eu não marquei. Por quê? Porque eu combinei e cumpri a minha parte. Apenas o outro lado que ainda não me pagou a propina prometida. Então, como que eu, parlamentar e presidente de uma CPI, não vou levar isso a sério? Eu vou ignorar? Eu pergunto a ele próprio, Juca. Eu não tenho como ignorar. Eu também não tenho como canonizar o Testor. Ele veio nos apresentar coisas, imagens e falas muito mais em função do Palmeiras ter sido campeão brasileiro, que para mim foi por méritos e não por compra de arbitragem. Eu não consigo acreditar e dificilmente alguém vai me convencer isso, que a presidente do Palmeiras, a Leila, é uma mulher seríssima, né, de credibilidade inquestionável, insofismável. Então, é claro, outros senadores estão crendo nele totalmente. Agora, Juca, me inclua fora dessa. Eu não. Tanto que se você pegar, você, PVC, vocês todos, vocês três, e você principalmente aí do outro lado, que é a nossa principal Vossa Excelência. Se você pegar as perguntas de cada senador a ele, quais foram as mais fortes? As minhas. Tanto que eu coloquei uma contradição dele, onde primeiro ele acusou o Palmeiras de São Paulo, com 5 jogadores do São Paulo, e na outra ele fala que não estava acusando. Eu falei, o senhor cometeu uma contradição. Eu queria até dar voz de prisão a ele, se ele mentisse ali. Aí ele se desviou, né? Foi um sabonete, cá entre nós. Só que as imagens que ele mostrou para nós na reunião secreta, e aqui com exclusividade a vocês, algumas são preocupantes que podem, de indícios, virarem provas. Que vocês, profissionais raros em talento e em credibilidade, vão ver. Até a semana que vem estarão nas mãos de vocês. Essas imagens, você tem dúvida. Tem uma edição do VAR, que eu estou contando em primeira mão para vocês. Por que o VAR fez uma edição de uma imagem de um impedimento que não aconteceu? E a outra coisa, ele trouxe imagens não só do VAR, porque ele tinha uma empresa que ele contratou que ficava atrás dos gols mostrando. Então tem duas imagens, as do VAR e as dele. 80% do que ele nos trouxe, eu não vou dar nenhuma credibilidade. Agora, tem 20% que eu, como parlamentar e como homem, que, repito, trabalhou e teve o patrimônio, o troféu de ser colunista da Folha de São Paulo, eu não vou ser irresponsável de não investigar esses 20% que colocam indícios como amanhã provas. Desculpem Certo. se eu fui longo. PVC, pode fazer uma pergunta então para o senador? Boa tarde para você, PVC, bem-vindo. O áudio não está chegando aqui para a gente, PVC. Agora não parece tá que chegando. veio. Agora chegou. Vamos lá, boa tarde. Falhou de novo o PVC. Talvez seja o fone, não está chegando aqui para a gente. Quando a gente resolve isso, não está chegando. Sakamoto, pode fazer a pergunta. Enquanto o PVC ele se conecta, ele se arruma o som. Senador, boa tarde. Antes de mais nada, obrigado pela presença aqui no All News. Né? Primeiro, eu gostaria de saber que tipo de, o senhor falou desse vídeo da edição, né? O senhor falou do outro áudio. Que outros elementos que são considerados fortes que os senhores ouviram, tiveram acesso para dar prosseguimento nessas investigações? Queria saber se o senhor pode revelar mais alguma coisa do que é considerado de fato forte, né, para que leve a esse tipo de prosseguimento de investigação. E a outra pergunta é o seguinte: se por um acaso, ao longo do processo, porque quando a gente está falando de, por exemplo, utilizar tecnologia, né, vou utilizar tecnologia, vou utilizar a inteligência artificial aqui e ali para ajudar no processo, para obter informação, para identificar padrões, né?
a tecnologia, ela pode identificar um padrão que vai depender sempre de interpretação, que vai depender de interpretação humana posteriori para verificar se aquele padrão, na verdade, realmente é uma manipulação ou não, né? Se por um acaso existe alguma forma de, não sei se vocês chegaram a comentar isso na comissão, mas se por acaso vocês perceberem que o Textor manipulou os senadores, né? Levou material que não condiz com a realidade, que não era bem assim, ele pode ser indiciado pela CPI? Bom, Sakamoto, primeiro a sua pergunta foi brilhante, parabéns. Bom, estar numa entrevista desse nível é bem fácil conversar com todos aqui no All News. É outra satisfação que eu dou não só a vocês três, pela capacidade do tripé, mas especialmente ao Juca Kfouri, né? Porque eu não posso decepcionar o Juca Kfouri. O Juca deve se lembrar que eu fui o único senador dos 81 que subi à tribuna e falei na CPI, no primeiro dia, que se não houver prova de tudo o que o Testor nos trouxe, ou seja, que ele nos ludibriou, eu já entrei com um projeto e, além da minha posição na CPI dada aos demais, e o senador Romário, relator, concordou comigo, eu estou pedindo o banimento dele do futebol brasileiro. Ele seria expulso do Brasil, não só do Botafogo, do Brasil. É banimento. Se ele for moleque, se ele veio para bagunçar o futebol brasileiro, como a presidente do Palmeiras entende, a Leila, eu solicitei e entrei com esse pedido oficial de banimento, se nada dele tiver prova. Se ele for apenas um falastrão ou um fanfarrão, como declarou a presidente palmeirense, a Leila, que o chamou também de idiota numa entrevista nesta semana. Essa é a segunda parte da sua pergunta. A primeira, ele nos apresentou por 2 horas na reunião secreta imagens. Não só as imagens do VAR, como eu disse, as imagens de uma empresa contratada por ele. Portanto, nós temos 2 lados. Tem jogos em que você vê a imagem do VAR e a imagem da empresa dele. De todos os jogos que ele falou, eu só levei a sério 2. Para vocês verem a minha diferença, desculpa, pelos meus 50 anos de carreira nacional na televisão, no rádio e no jornal. Ele mostrou um monte de jogo. Eu só levei a sério 2. Então, nesses 2, eu fiquei em dúvida. Pela minha visão, eu fiquei bem de olho no telão. Eu só tenho 3% de visão em função de retina. E as imagens mostram que o VAR editou, gente. Tripé de talento. Senhoras e senhores do outro lado. Fez uma edição, o VAR. Eu pergunto a vocês, isso é crime ou não? O VAR fazer uma edição? Isso tem provas, vocês vão ver. Porque aí vem a outra imagem e você vê que o lance é inquestionável. Tem lance de pênalti, tem lance de impedimento e tem um lance no jogo São Paulo 0, Palmeiras 5, em que o atacante entra na área para fazer o gol e o zagueiro que estava lado a lado com ele se afasta oceanicamente, quase que dizendo a ele, trânsito livre, faça o gol. Portanto, dos 5 gols, 5-0 Palmeiras, 2 eu quero investigar. Eu não estou ainda dizendo que tenho provas. Eu fui absolutamente cauteloso para encerrar aqui essa pergunta, essa resposta, e fico à disposição, ao dizer que não há provas ainda. Há indícios que podem virar provas. E de tudo que ele apresentou, eu só vejo 2. Então, por favor. Quais 2, senador? Claro. São Paulo e Palmeiras, e qual outra? A outra é em cima de vários lances, mas o jogo foi entre Flamengo e Palmeiras? Foi. Perdão, é Flamengo e Palmeiras, gente? Foi, né? Flamengo e Palmeiras. Perfeito. Então, PVC. são esses 2. Presta atenção, ele montou um monte. Eu estou colocando 2 jogos. Então, por favor, né? Eu não posso ser considerado um senador
que estou dando um crédito a alguém que eu nem conheço, nem sei quem é. Vamos lá. Tá me ouvindo? Agora sim, PVC. Então tá bom. Eu tô aqui, deixei sem o fone. Casulo, a grande pergunta que eu tenho é a seguinte. Existe, é claro, um buraco negro no futebol brasileiro, porque durante 5 anos se legalizou, mas não se regulamentaram os sites de apostas, né? Isso é culpa do governo Bolsonaro. Nesse período, o Ministério Público de Goiás investigou e verificou e causou a suspensão e processos criminais para jogadores como Eduardo Bauerman, como Gabriel Cota, como Aleph Manga. Por que especialmente você sendo um senador tão ligado a Goiás, por que é que não se pega esse relatório e se leva ao Ministério Público de Goiás, que tem 2 anos e meio de investigação, que pode ligar fatos novos com fatos já apurados? Por que não se faz isso? Isso, eu digo, eu convidei o Textor, perguntei ao Textor, por que você não leva para lá? Não exclui a CPI, isso não exclui a Polícia Civil do Rio de Janeiro, mas por que não se leva ao Ministério Público de Goiás, que é o seu estado? E o segundo ponto, por que é que o Textor contratou uma empresa? Por que tem imagem de uma empresa? Ou seja, ele já partiu da desconfiança, é isso? Bom, PVC, primeiro o C do teu nome é C de credibilidade. Então, presta atenção, eu não vou brincar com você, nós trabalhamos juntos. Então, eu vou ser direto contigo. A questão de Goiás, pode anotar aí. Dia 20 de maio estarão o presidente do Vila Nova de Goiás, estado que eu trabalhei quase que boa parte da minha vida, e ainda trabalho lá em comunicação, o procurador, que é, na verdade, promotor do Ministério Público, porque foi o primeiro, né? Foi o pioneiro. O próprio presidente denunciou os seus jogadores e os afastou. Eles precisam de ter punição. A punição que eu sugiro também, como se estiver mentindo o Textor, é banimento do futebol para jogadores. Se houver prova cabal e refutável de qualquer envolvido, seja árbitro, auxiliar, jogador, dirigente, seja corruptor e corrupto, a minha proposta, já aceita por todos os demais senadores, Portinho, Girão, todos, Romário, é de banimento do futebol. Banimento do futebol. Não é suspensão de 90 dias e tal. Então, sobre a questão de Goiás, fique tranquilo que nós vamos entrar nela sem nenhuma dúvida. O Textor não falou nada sobre Goiás. Aí que está também a minha diferença. Qual? Há de criticá-lo por focar muito Botafogo. Ou seja, para ele o Botafogo foi prejudicado. Para ele o Palmeiras foi campeão brasileiro por arbitragens, por manipulações. Então vejamos, qual a prova que você tem que o Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro de forma corrupta? Qual a prova que você tem? É isso que nós vamos fazer. Então, nós temos agora convocações hoje na CPI, já apresentadas e por unanimidade aprovadas. O árbitro, o Glauber, Amaral da Cunha, os 3 dirigentes da CBF, o presidente e mais 2, o diretor de governança e o Júlio Avelar. Aí depois vem a presidente do Palmeiras, o presidente do São Paulo, são os nossos próximos convidados. Depois vem o que você acabou de falar sobre o Goiás. Portanto, eu não sei se eu respondi totalmente, porque depois do Covid com UTI, a única sequela vocês sabem qual é que é, né? É a perda da memória de recente. É a perda de memória recente. Então, não sei se eu respondi tudo, mas é mais ou menos isso que eu queria te dizer. Faltou alguma coisa? O que eu quero dizer é o seguinte, o que me causa estranheza é o seguinte, vamos lá. A gente está falando do Glauber, que é um árbitro de 4ª e 5ª divisões do Rio de Janeiro. Sim. O Textor falou sobre um árbitro de sotaque carioca e falou de Palmeiras e Fortaleza. E falou sobre Brasileiro 2022. Um árbitro carioca, Wagner do Nascimento Magalhães, apitou um Palmeiras e Fortaleza na Copa do Brasil de 23.
Isso, né? 23, não tem nada a ver com 22. isso. Em 22, quem apitou foi o Wilton Pereira Sampaio de Goiás. Perfeito. Quando você fala sobre isso, você confunde a opinião pública. Porque você fala, um árbitro carioca, Palmeiras e Fortaleza. Ah, então tem. Aí quando tem a gravação do árbitro carioca, ele é da 4ª divisão do Rio de Janeiro. Aí você concorda comigo que a gente cria uma confusão na opinião pública? E eu volto à questão de Goiás, porque há uma apuração, o Ministério Público de Goiás, conversei com o gente do Ministério Público de Goiás, que fez a operação de penalidade máxima e que diz que não há indícios de árbitros envolvidos e que não há indícios de manipulação para ganhar campeonato. Há uma gangue que manipula resultados para cartão amarelo ganhar em aposta, para gol contra ganhar em aposta. É a apuração do Ministério Público de Goiás. Mas isso não exclui que uma investigação faça com que o Ministério Público de Goiás, que investiga há 2 anos e meio, tenha elementos novos que, cruzados com os elementos antigos, façam novas provas. Então, por que não entregar o material já para o Ministério Público de Goiás? Bom, a sua pergunta é interessante, mas fique tranquilo. Eu sou amigo do promotor de Goiás. E eu tenho Você enorme confia nele? respeito a ele. Eu estou conversando Você com ele confia na diretamente. apuração dele? Perfeito. Ele está passando tudo para mim, pediu por enquanto segredo de justiça, mas aqui na CPI ele vai apresentar tudo. Você foi muito feliz, PVC. A gente precisa ouvi-lo. Ele tem mais crédito do que um testor, evidentemente. Não há nem discussão. Então precisamos ouvi-lo. Agora, a questão de arbitragem, aí, só uma correção. Talvez eu esteja enganado, mas eu não sei se vocês assistiram a CPI de hoje, de requerimentos. O Carlos Portinho, senador carioca, que foi advogado esportivo, por sinal brilhante, ele disse que é Série C do Campeonato Carioca. Então não é D, não é 4ª divisão. Ele falou Tudo Série bem, C. não é seriado brasileiro. Não é brasileiro, é Campeonato Carioca. Certo? Então foi o que ele colocou. Só que lá na hora da reunião secreta, o Testor não falou Campeonato Carioca. Ele deixou em dúvida, não eu, presidente, não o senador Irã, não o senador Girão, não o senador Veneziano e nem o senador Portinho. Só nós que acompanhamos a reunião secreta, porque o Romário teve que viajar urgentemente por motivos pessoais. Ele quis dizer que era a Série A do Campeonato Brasileiro, do jeito que ele colocou. Isso aí você tem toda a razão. Por isso que a gente não pode, eu, por exemplo, discordo respeitosamente de senador que está criticando o trabalho da imprensa neste questionamento. Não, a imprensa tem toda a razão que você colocou. Não, é verdade. A gente sabe, Caju, a gente sabe que existe um esquema de manipulação de resultados no Brasil. O Ministério Público de Goiás provou isso. Claro. A questão não é essa. A questão é saber se existe uma manipulação de resultados que influa em resultados esportivos de Série A e Série B, que o Ministério Público de Goiás não tem indícios disso. E quando o Textor fala sobre Palmeiras levando vantagem, Rafael Claus, na semana de Flamengo e Botafogo, em que o Claus está escalado, pela primeira vez ele cita o nome do Rafael Claus. Isso é absolutamente pressão em cima do árbitro que vai apitar domingo. Então, assim, nós estamos falando de uma necessidade de investigação, sem dúvida, que o MP de Goiás já faz há 2 anos e meio, e, por outro lado, de um candidato Eurico Miranda. Acrescentando ao que você falou, além da irresponsabilidade dele, porque é evidente que ele que vazou o áudio para o Botafogo, porque não foi o Flamengo que vazou o áudio para o Jornal o Globo, foi o Botafogo. Então é óbvio demais que ele que forneceu esse áudio, porque ele colocou na minha mão o celular dele. A gravação está no celular dele. Ele acha que eu sou bobo, né? Que eu não gravei, né? Então está no celular dele, ok? Ele colocou na minha mão. Então quem que vazou isso? Foi ele. Exatamente na semana de Flamengo e Botafogo. Então é por isso que você tem que contar até 10 para dar crédito ao Testor. Ô, senador. Então, eu penso exatamente como você. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Né? Aproveitando. E ainda colocar, né, em xeque um cara que, eu não sei se vocês três conhecem e concordam,
Mas o Klaus, para mim, até agora, ele não tem motivo de você dizer que ele é corrupto e que ele é Claro. um mau árbitro, né? Uma coisa é esse Glauber que gravou, que tem esse áudio, em que ele fala tudo, textualmente. Agora, o Klaus não tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus. Senador, diante de tudo isso, falaram até em paralisar o Campeonato Brasileiro. O senhor já, como jornalista, acompanhou várias denúncias, escândalos envolvendo o futebol brasileiro. Esse de manipulações é o maior ou faz parte do rol? E se existe possibilidade concreta de paralisar o Campeonato Brasileiro, mesmo que uma possibilidade remota? Bom, meu âncora-chefe, aí tem que lembrar do Juca Kfouri de novo. A maior denúncia da história do futebol brasileiro, o PVC era menino, o Sakamoto acho que não tinha nem nascido. Quer dizer, eu tô dizendo aqui na cara de vocês que o PVC é mais velho que o Sakamoto. E eu sou mais novo que vocês três. Sou um bebê. A máfia da loteria esportiva foi um escândalo. Vocês se lembram? E o que aconteceu com ela? 82. Exatamente. Não aconteceu nada. Ninguém foi punido, ninguém foi condenado, nada. Depois veio a máfia do apito. O que aconteceu? Apenas um árbitro levou uma suspensão. Se eu estiver errado, me corrijam. O nome dele é Dilson. Não foi preso. Isso, exatamente. Só um. E não tinha só um envolvido, né? Então, essa é a diferença. Tinha dois. Era Quem ele que e era Paulo além do José Edilson? Danelon. Edilson Pereira de Carvalho e Paulo José Danelon. Eram dois Isso, árbitros. isso. Bom, eu não vou brigar com você em memória, porque você tem memória de elefante, né? E eu não tenho, né? Então, essa é uma questão que você tem que entender que não é se tratar do maior escândalo da história do futebol brasileiro. É se tratar de algo grave, que é manipular um resultado. É por isso que eu falei, se houver prova cabal e irrefutável, não tem julgamento, meu Deus do céu, melhor do que banimento do futebol. Se não é daqui, vai embora do Brasil. Se é daqui, procura outra profissão. Porque, gente, não há nada mais triste para um torcedor da maior paixão que existe no país, que é o futebol, em relação ao esporte, de você ver um resultado manipulado. Eu digo aqui em primeira mão a vocês, dos 5 gols de Palmeiras e São Paulo, tem 2 gols que eu estou na dúvida. E no 7x1? Não, peraí. E no 7x1 Brasil e Alemanha? Não tinha nenhum gol que era suspeito? Teve também. Eu não estou falando que não foi suspeito o jogo, não. Você estava lá presente, claro que teve, evidente. Só que eu não tinha Testor na época. Senador, uma pergunta. O Testor trouxe apenas provas envolvendo jogos de adversários, porque é o seguinte, o Botafogo, desculpa sair, eu vou sair um pouco e voltar um pouco. O Botafogo, ele deixa de ser campeão, né, por conta, de fato, de ter perdido jogos. Uhum. Não é que alguém arrancou dele a taça depois ele ter vencido o jogo, ele perdeu os jogos. Os jogos que ele perdeu, ele trouxe alguma prova de que houve alguma suspeita? Ou ele só trouxe provas com relação aos adversários? Provas, digamos. Ou ele trouxe Primeiro só ele trouxe conteúdo, vou chamar de prova. Ele trouxe conteúdos contra os adversários ou ele trouxe conteúdos de jogos que envolveram o Botafogo? Essa também é boa, Sakamoto. Uma coisa é trazer provas, outra coisa é trazer indícios. Isso, eu tô Por isso que eu falando convenci. conteúdo. Por isso que eu convenci os outros senadores, eles concordaram comigo. Falei, eu não vou dizer como presidente da CPI que ele trouxe provas, ele trouxe indícios. Para mim, só 2 indícios podem virar provas. Repito em primeira mão aqui para vocês no áudio. Não, mas isso eu entendi, Cajuru, desculpa te interromper, mas eu queria saber se ele trouxe indícios com relação a jogos do Botafogo. Eu vou responder. Eu vou responder com o maior prazer. A TV Globo, meia hora atrás, me fez a mesma pergunta. Ele teve só um ponto positivo para mim. Qual? Ele não se limitou apenas ao Botafogo. Claro que 80% defendendo o Botafogo e esculhambando que o Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro de forma corrupta. Correto? Tanto que ele chamou o juiz de corrupto na CPI. Eu esqueci o nome do juiz. Vocês podem checar aí o nome. Ele chamou um juiz de corrupto e disse que não se arrepende, né? Da Leila do Palmeiras, ele morre de medo dela, ele fala com respeito. Do presidente de São Paulo, ainda mais respeito ele tem, mas ao mesmo tempo
ele coloca Palmeiras e São Paulo como dois times históricos se fossem corruptos, principalmente o São Paulo, envolvendo 5 jogadores de um time histórico de Tele Santana e Companhia Limitada. Então, portanto, ele não foi exclusivo. Essa é a parte única para mim positiva dele. Só Botafogo. Ele falou de outros times e todos da Série A do Campeonato Brasileiro. Ele não Ok. falou de time de Série B e nem de Série C e nos entregou, está nas minhas mãos, eu comecei a ler agora, tem 1 hora, eu estou com o advogado-geral do Senado, o doutor Otávio, para me ajudar, porque eu não sou advogado, são 180 páginas que ele entregou. E Ok. o presidente da CBF enviou para mim o relatório daquela empresa, que é natural hoje da, da Noruega. Não, ela nasceu na Noruega, né? Parece que hoje ela está não, hoje ela está na Suíça, nasceu na Noruega. Aquela empresa que fez a investigação contratada pela CBF e que aponta 109 partidas de futebol no Brasil com suspeição de manipulação de resultados. Então, creio que eu respondi a sua pergunta. Ele não se limitou ao Botafogo. Tem Palmeiras, tem Flamengo, tem Vasco, tem Fortaleza, tem São Paulo, tem Bahia. Ele falou desses outros times que eu também não tinha falado, estou falando aqui em primeira mão. Perfeito. Para encerrar, então, que o nosso horário já acabou aqui, o combinado com o senhor e sua equipe, tem algum risco de paralisar o Campeonato Brasileiro? Bom, bem perdoe, eu não respondi essa sua pergunta, âncora e chefe do programa aqui na UOL News. Eu ontem tinha falado que a Associação Nacional de Árbitros merecia aplausos para paralisar o Campeonato Brasileiro. Hoje eu repensei, né? Eu não tenho compromisso com o erro. Quando eu erro, eu volto atrás. Porque eu fui ler a nota toda, eu não, minha assessoria, porque eu não tenho visão para ler. A associação, ela cita o seguinte, que nenhum juiz manipulou o resultado de futebol. Como não se tem essa gravação em que o juiz fala que aos 16 minutos do primeiro tempo eu inventei um pênalti, eu combinei e cumpri a minha parte, só que quem prometeu me pagar propina não pagou, e outros agarras com pênaltis escandalosos eu não marquei. Então ele não pode nunca, a associação não pode nunca dizer que não existe manipulação de resultado por juiz de futebol. Então hoje eu recuo. Hoje eu acho melhor seguir a investigação, seguir o campeonato e, havendo uma prova mais forte, aí sim é motivo de paralisar o campeonato. Só uma observação. Só uma observação, se eu puder. A ANAF não representa mais os árbitros. Os árbitros se sentem representados pela Abrafut. E o que se diz é que os árbitros de Série A e Série B, que é a investigação do Ministério Público de Goiás, não há indício de participação de árbitro do quadro nacional em manipulação de resultados. Pode haver do quadro da Federação do Estado do Rio de Janeiro, que é o caso de quem apita a 3ª, ou 4ª ou 5ª divisão do Rio de Janeiro. Né? Eu não duvido que exista. Acho incrível que, depois de 2 anos e meio de investigação seríssima, que, para mim, esse é o maior escândalo da história do futebol brasileiro, é o que o Ministério Público de Goiás investigou. Você chega à conclusão de que não há árbitro envolvido até este momento. Então, repito, acho que você tem que entregar imediatamente para quem investigou nos últimos 2 anos e meio, que pode fazer as conexões. Perfeito, perfeito. Por isso que neste final de semana eu vou estar com ele sábado, pessoalmente, com o promotor do Ministério Público de Goiás. Ainda mais agora com o reforço do seu comentário, PVC. E, para concluir, eu tenho uma entrevista agora no New York Times, veículo da mesma importância do All News, que o assunto virou o mais comentado no mundo inteiro no Twitter, né? Vocês tomaram conhecimento. Isso por quê? Porque a maior paixão do mundo é o futebol, né? E logo o futebol brasileiro passar por isso que nós temos que ter muita responsabilidade, né? Você não pode se empolgar com nada que chega a você e você já querer denunciar e acusar alguém. Você precisa ter esse equilíbrio. Quanto ao seu comentário, foi perfeito em relação à Associação Nacional de Arbitragem, né? Então nós precisamos saber separar o joio do trigo e saber mostrar realmente quem é quem nesse jogo sórdido que a torcida brasileira não aceita. E para concluir, para não deixar aqui a única coisa que faltou falar, me permitam.
Casas de apostas. Precisamos saber separar o joio do trigo. Nem toda casa de aposta é corrupta. Tantas me procuraram, porque eu fui o responsável pelo projeto de lei para legalizá-las e tributá-las, e disseram, senador, nós queremos pagar imposto, sim, senador. Nós queremos trabalhar legalmente. Então você não pode achar que todo mundo é igual. É igual achar que todo político é igual, todo jornalista é igual. Agora, tem casas de apostas que jamais fizeram acusação de nada. Elas precisam ser ouvidas também nisso. Então é de A a Z. Ninguém pode ser blindado. Perfeito, senador. Obrigado pela participação conosco. Peço desculpas à sua equipe pelo estouro do tempo. Obrigado pela participação. Um abraço, viu? Nada. Eu que agradeço. Deus saúde a vocês, parabéns pelo programa. E a Folha de São Paulo, o UOL, estão na minha história. Agradecidíssimo. Obrigado. Valeu também, PVC. Abração. Obrigado, valeu, Sakamoto, valeu todo mundo. Valeu, Obrigado, obrigado aos gente. dois.